A gente tem muita dificuldade de dizer não. Eu tenho. Imagino que, como eu, muitas pessoas. Por quê que a gente não consegue dizer não? É o medo de desagradar? É o medo de não ser a queridinha das pessoas? Enfim, por que a gente não sabe dizer não? A Sim, gente vai trazer 2 pontos, né? A Natália sim. tem um ponto, quer começar? Pode ser. Na verdade, antes da gente entender, né, o porquê eu não consigo dizer não, eu falo que dizer não é a ponta do iceberg, né? Nós temos duas realidades aí que a gente cria. Uma realidade reativa, eu estou reagindo a algo que eu concluí. Então, se eu te dizer não, você vai me bater. Ou se eu dizer não, você vai me excluir, ou você vai me abandonar, ou você vai Ah, me. tá. Não vou ser vista. Então, eu concluir algo, então eu estou reagindo a algo, né? E uma realidade presuntiva. Então, eu estou presumindo, que não é real também, que algo pode acontecer. Então, antes da gente pensar sobre o porquê que eu tenho que dizer sim todo o tempo, eu estou presumindo o quê? O que, que pode acontecer e ver o quanto que isso é real. Desculpa. O quanto que isso é real e o quanto que isso é verdade para mim. Será que eu não estou só na fantasia? Né? Será que eu não estou só naquela nuvem, né? Que às vezes a gente cria coisas, situações, realidades que não são reais, mas a gente vive constantemente criando realidade em cima Alimentando daquilo que não aquilo. é real. Né? Então, antes da gente entender o porquê eu não consigo dizer sim, Não. não, eu preciso saber o que é que eu estou criando a partir disso. Né? Então, é lá a base do iceberg, é lá embaixo mesmo. Onde foi que eu concluí tudo isso, que eu tenho que fazer isso? Qual Entendi. foi o momento que eu concluí que eu tenho que fazer, eu tenho que ser a certinha, eu tenho que ser a boazinha, eu tenho... Ó, os pais vão fazer um almoço de domingo. Você não quer ir, você estava pensando em ir no clube com as crianças, mas veio aquele convite e aí você não quer dizer não. Porque, ai, acho que a minha mãe vai ficar brava, meu pai vai ficar chateado, então melhor eu ir. Aí você vai com aquela vontade de ir para o clube, seu Sim, filho já está muito bravo porque ele tinha planejado ir para o clube, seu marido sim. quer morrer, e lá vai você para o almoço familiar sem estar com vontade, porque você não soube dizer Isso, e não. aí entra no segundo ponto, né? Essa necessidade de ser amado, essa autoestima que a gente vai construindo em relação à aprovação dos outros. É pela em- aprovação, a É gente pela acaba dizendo aprovação. esse Então, sim. se eu não for, minha mãe vai ficar triste comigo. Por que que ela não pode ficar triste comigo? Que eu vou perder o amor dela, eu vou perder essa aceitação dela. Quando a gente começa um treinamento para que a pessoa aprenda a falar não, o primeiro não que ela fala, como ele é recebido pelo outro? Então, se eu tô acostumada que você sempre fala assim para mim, o primeiro não, eu te odeio, né? E a gente não quer lidar com aquela sensação. Eu quero sempre ser Eu quero amada. sempre ser amada. Então eu tenho dificuldade em lidar com o fato dessa reação do outro. Mas eu sempre falei sim para essa pessoa. O primeiro não que eu falo, olha a reação dela. E ela vai aprender a lidar com isso. Então, também sempre tive dificuldade em falar não nesse aspecto familiar, por exemplo. Quando eu falei não, eu fui olhada assim, nossa, como você falando não? Depois, isso ficou natural. Ela quer Porque as vir, ela pessoas vem, ela não entendem que a quer gente vir, eu tem o não posso. espaço. Entendi, é uma Exato. forma até de você delimitar o seu espaço. E Falar, isso opa, acaba Seu fazendo limite, bem né? para todo mundo, bem para sua não. mãe, bem para sua família, porque você pode em um outro dia, vocês podem combinar, a gente pode flexibilizar. O não dizer não entra na rigidez. Então eu não posso fazer, não posso dizer não. Não vou ser aceito se eu disser um não para aquela pessoa. Não vou ser amado. Que tipo de relação estou construindo? Então, e a gente ouve não o tempo todo, e tá tudo bem, né? Quer dizer, por que você não Sim. pode Tá tudo dizer bem não? também, a gente não gosta de ouvir não, mas a gente tem que Mas tá lidar tudo com esse não, bem. não é? Na palestra que nós fizemos lá na terça-feira, até a Lília trouxe uma questão para nós dos líderes, né? Como lidar com aqueles líderes que você já sabe que você vai ouvir não. Não tem aquele diálogo, né? Então eu acabo me fechando. E aí foi onde a gente explanou para ela, falou assim, olha, o medo de chegar no líder, né, e falar algo ou aceitar tudo que ele faz com você, também está relacionado no âmbito pessoal, né?
E, na verdade, eu falo que é 90% pessoal e 10% profissional, porque você já está relacionando ele a uma pessoa que você tem um certo trauma, um ponto de vista. E tem isso mesmo, né? Às vezes o líder ele é muito fechado, ele é um cara Sim. inflexível, aí você acaba não levando ideias, não expondo o seu ponto de vista por conta dessa relação. Sim, mas quem é que eu tô vendo ali de verdade? Será que eu não tô vendo meu pai? Papai, de certo, Será não mamãe, é? né? Nesse âmbito, né, do papai, a criança, quando é formada desde cedo ali, ou acostumada só a receber sim, 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 isso vai influenciar muito quando ela crescer, né? Também. Também tem essa questão, quer dizer, Tem. você é mimado, vamos dizer assim, tudo pode, tudo. Sim. Aí quando você diz um não, vem a frustração. E ela é capaz de dizer não, essa criança? Ela vai ter que aprender a lidar com essas expectativas, né? Então, assim, até onde ela. É porque o ego, né? Ele é criado, por isso que falo até os 7 anos, né? Não é personalidade, é o ego, né? Então, até os 7 anos, ele está testando até onde ele pode ir. Então, se ele só escuta assim, ele acredita que ele pode tudo. Então, quando ele encontra um não na vida dele, ele vai ter dois caminhos. Ou ele vai te convencer a dizer sim, vai ser aquela pessoa bem persuasiva, e normalmente é o que acontece, né? Ou ele vai ser aquela pessoa rancorosa e vai te fazer birra, vai fazer maldade, que são aquelas pessoas que você vê que começa a fazer intrigazinha, começa a falar mal de você, né? Então, a formação do ego também é nossa responsabilidade como pais, né? A gente tem que saber como que isso é bom, mas também a gente tem que ensinar ele a lidar com essas expectativas aqui fora, que não é tão simples Não assim, é como né? é na E casa aí da a gente tem gente. que pensar nesse ego do pai e da mãe, porque para ser amado por esse filho eu só digo sim, né? Então eu não quero que ele não goste de mim. Então, Então eu ok, você digo pode fazer o sim, que você quiser, porque eu quero teu amor. porque eu quero ter o amor desse filho, porque o meu pai dizia não e eu não gostava. Então agora eu vou dizer sim para esse filho, porque eu quero ser amado. Tem Então muito- eu tô olhando para mim, eu tô olhando para esse filho. Tem muito a ver Qual- com essa geração nossa, que veio de pais autoritários, quis ser mais flexível e exagerou um pouco na flexibilidade Aí por causa dessa depende. questão do ego, de querer ser Aí amado pelo depende. filho. A gente escuta muito hoje de pais que falam: eu dou tudo para esse filho, eu faço tudo para esse filho. E a gente escuta dos filhos que não têm atenção desses pais. Então, Isso não se deve muito à mudança de comportamento das pessoas hoje em dia. Eu acho que hoje em dia a gente está muito mais atarefados, vamos dizer assim, né? Porque hoje tem internet, tem o celular está na mão, você está trabalhando praticamente 12, 13 horas por dia. E aí pro filho não dá trabalho, vou ficar no celular o dia inteiro, fica. Vou dormir mais Pode. tarde, faz, para não ter que ficar lidando com o trabalho do filho ali, pegando no pé dele ou Exatamente. dando e trabalho para aí ele. que filho que não dá trabalho. E Por o pai isso fica com a deve ser sensação de que está fazendo tudo pro tudo filho, porque pelo ele está filho. trabalhando. Na verdade, Tudo ele pelo compra filho. o filho, né? Eu fiz uma experiência com um paciente que foi muito, Maravilhoso. foi muito engraçado. Eu tenho umas pedrinhas na minha sala. E aí eu falei assim, você vai colocar aqui tudo que você precisa para a gente poder identificar o que é que ela estava sentindo, porque ela estava ansiosa. E uma criança, para você tirar realmente o que está causando ansiedade, é um pouco complexo, né? E aí eu falei, essa aqui é a pedrinha do amor. Ela falou assim, não, essa aqui eu não vou pôr porque eu tenho demais. Eu achei tão incrível essa... Nossa. Aí eu falei assim, essa aqui é a pedrinha da atenção. Ela pegou, ela falou, também não preciso de atenção, porque eu sei fazer tudo sozinha. Então, são essas questões Olha, aí que a louco gente isso. precisa, porque assim, é duas visões nesse mundo, nessa realidade, né? Ou nós estamos criando crianças independentes, porque ela vai ter que aprender a se virar sozinha mesmo, lidar com as emoções dela sozinha, porque a gente foi de uma criação que tudo que acontecia com a gente levava para os pais, né? Sim. E eles vão buscar nas redes sociais. Eles estão com dúvida, vai buscar nas redes sociais. Tanto é que quando eles chegam até nós, Já sabem tudo. quando eles perguntam algo pra gente, eles já sabem a resposta, né? É só para testar se você sabe, Exatamente. né? E aí a gente tem que falar assim, aonde é que você pesquisou e o que é que você já sabe sobre esse assunto, né? Mas essa realidade que traz sobre a ocupação também é uma forma de transferir, né? Quantos pais transferem responsabilidade para a escola, para outros educadores? Então, assim, enche a criança de atividades, né? Porque ela não tem tempo,
né? Mas o principal que a criança precisa é a atenção. E E acho aí- que até vale um alerta para a gente pensar antes de ter filho, porque filho vai dar trabalho, como qualquer coisa Se dá você não trabalho. quer este trabalho, Não não tenha, tenha filhos, não tem é. problema nenhum. E se você escolheu ter esse filho, escolha viver esse trabalho. Porque esse trabalho vai ser da construção de um cidadão, de um ser humano. Então, ele é o trabalho mais lindo, Mais lindo, mais né? prazeroso. Mais complexo. E passa rápido, depois você sente falta desse trabalho, E a né? gente não pode esquecer que pai e mãe também dá trabalho para filho. Porque a dá, gente né? fica com essa ideia de que só o filho dá trabalho, mas esse filho também tá lidando com esse Gente, pai e essa mãe. Não é? E a gente erra demais. Eu lembro quando meu filho era criança, uma frase dele que ele falou assim, eu acho que eu já comentei aqui no programa, mãe, a mãe do fulano lá, ela não trabalha, coitado. Eu já fiquei imaginando que eu devo atormentar tanto ele e eu trabalho fora. Imagina a mãe que fica em casa. É errado, Coitado, imagina o dia inteiro com ele. Então, mãe e pai também dão Então, trabalho. trabalho. E aí, meia hora, eu não consigo parar meia hora. Não é possível. Porque né? o mais importante não é quanto tempo eu vou ficar com esse filho, mas é eu ter aquele tempo pro meu filho. Porque se eu parei aqui pra estar com a Natália, mas eu não parei aqui pra estar com a Natália, Eu não tô com ela. eu não tô com ela. Se eu paro meia hora e olho pro meu filho, estou ali, pego na mãozinha dele, pergunto realmente, escuto o que ele tá me falando, ele vai sentir que eu tô ali. É completamente diferente, né? Você estar, mas não estar. Passar um tempo com qualidade com Com ele. né? qualidade. Tempo com qualidade, exatamente Mesmo que seja isso. meia hora. Porque as crianças hoje, gente, é tão rápido, né? Gente, Eu vejo pelos meus. Eu falo pro tenho- meu marido, se a gente senta para comer, aí a gente tem que pôr a música deles pra gente poder ter um atrativo, né? Porque as nossas músicas eles não gostam, né? E aí é meia hora, tipo, termina de comer e é no máximo meia hora ali na mesa com a gente. Depois acabou. Cada Cada uma um do no seu canto. universo. E tá certo, Mas faz assim, sentido. nessa meia hora, estamos ali voltados 100% para eles, entendeu? Então, Delícia. assim, não tem problema. E é rápido. Então, a nossa percepção como pais, nossa, eu não tenho o dia inteiro para ficar com meu filho, mas ele não quer ficar com você o dia Eu não inteiro. quer. Né? Você tem que A entender gente que não queria, né? Não. lembra quando a gente. Não, claro é que chato, não. né? É. Os pais são chatos, as músicas dos pais são chatas, né? O papo dos pais são Conversa, chatos, né? mas Sim. saber que eles querem estar com a gente em algum momento faz toda a diferença. E essa construção da autoestima dessas crianças é o que vai facilitar ou estabelecer essa capacidade dele se colocar, não, eu não quero, não, eu não vou, não, eu não me interessa. Tem a ver com essa questão da autoestima construída na infância, da Com atenção, certeza. do amor? Porque a gente vem de uma geração em que a gente cresceu ouvindo que esse dizer não era egoísta, né? Tá. Então a gente não quer ser egoísta. Eu não quero pensar que eu vou estar sendo uma pessoa ruim se eu falar esse não. Mas a gente pode ensinar essas pessoas hoje, nós tendo que trabalhar nas nossas questões emocionais, que o dizer não para alguém é dizer sim para você. Isso, troca, é dizer né? sim para o seu espaço, é dizer sim para a sua necessidade, é lembrar que você existe. Então, o que eu estou precisando é extremamente importante até para aquilo que eu vou oferecer para o outro. Perfeito, Né? perfeito. Se eu estou bem com o meu emocional, eu ofereço muito mais qualidade para o outro. Você Perfeito. percebe que os jovens de hoje, eles trazem essa realidade pra gente, que eles têm uma autoestima muito firmada, né? Eu não vou fazer isso porque eu não quero. É isso. Eu só vou trabalhar naquilo que eu gosto. É, a questão profissional também, os jovens são né? muito mais... Então, muito mais autônomos, né? Eles estão capazes de decidir o que eles querem. Exatamente. Então, eu acho que é muito essa liberdade dessa geração, né? E a superficialidade das relações hoje, né? Porque assim, eu só vou ficar com você se for bom para mim. Né? É a mesma regra das redes sociais. Eu só vou ficar com você se você me der um like. Se você não me der um like, eu não vou ficar com você. Não Eu não vou interessa. seguir você. Se você não for interessante, eu não vou seguir você. Né? Então, eles levam isso para a vida. Né? Então, tá aí um desafio aí dos empresários, né? Que é um dos projetos que nós temos no Método Ser, né? Em ajudar os empresários a lidar com essa superficialidade das relações, né? Eles ficam com o que eles querem, eles têm propósito de vida. E nós construímos ao longo da nossa vida o nosso propósito, né? Nossa, fantástico. Então, é um pouco da linha aí do nosso projeto. E essa ajuda ao empresário é muito importante, porque nos encontros que eu tenho com o empresário, eu sempre ouço a dificuldade que nós empresários temos de contratar e manter pessoas, porque tem essa questão, não,
Não me identifiquei. Primeiro não que você dá para ele, já vai embora para outra empresa. Já vai embora. Mas é por isso que tem que mudar a linha da contratação. Eu contrato pessoas que têm o ideal da empresa. Eu contrato aquela pessoa que vê sentido em trabalhar na minha empresa. A gente não contrata mais pessoas porque ela tem disponibilidade para esse horário, ela sabe fazer tal coisa, ela é formada em tal coisa. Essa pessoa Se tem faz que sentido para ela. ela tem que ver um sentido em trabalhar naquela empresa, tem que estar linkado com os valores dela, com os ideais dela. Então, as entrevistas hoje mudaram. Fico imaginando na sua empresa, quer dizer, tanto na fabricação das cervejas quanto ali no empório. Os jovens, eles têm esse sonho, falam, nossa, vou trabalhar no empório, vou tomar cerveja o dia inteiro, né? Vou trabalhar. Não é bem assim, né? Mas, Não é bem assim, né? né? E tem ao contrário também, né? Quando a gente foi abrir o empório ali, a gente também teve uma dificuldade muito grande, que a gente ia abrir antes do mês de dezembro. A gente foi abrir quase na semana do Natal, justamente por isso. A gente estava tentando achar uma pessoa com perfil que também, assim, poxa, a pessoa não gosta de cerveja, não gosta de vinho. E aí chega um cliente lá, vai perguntar para ela, viu, esse vinho é bom? Qual uva é? Essa uva é boa? Isso daqui harmoniza com o quê? Não sei o quê. Então, a pessoa ali para a gente precisa pelo menos experimentar o produto para poder oferecer uma experiência para o cliente, né? Isso. E aí a gente demorou e acabamos perdendo até o time nossa inauguração ali para poder pôr a pessoa adequada, né? Sim. Porque faz sentido, quando você vai vender algo, vai oferecer e vai atender aquele cliente, você tem que ser capaz de explicar para ele, de sentir a dor dele, né? Falar assim, então ele vai jantar com a esposa, ele quer... Aquilo tem que ter importância para ela, porque senão ela não vai dar a menor importância para E a ele, gente né? vai Exatamente. num local desse, a gente quer sugestão, né? Porque eu não conheço. Eu adoro vinho, mas eu não Isso. conheço, né? Quero que alguém me ajude. Exatamente. Mas você sabe que nem as grandes empresas, quando contratam, elas fazem aquele roteiro de visitar a empresa, de você conhecer a história, né, dos donos, né? Eu acho que isso é muito importante dentro de qualquer organização. Não importa se seja um empóriozinho. A pessoa que está entrando na empresa, ela tem que saber a história da empresa, né? Como você chegou até ali. Exatamente, para ver se ela se apaixona por aquilo, porque ela está vendendo isso daqui. Ela tem que vender com a Gente, mesma ela tá paixão. vendendo felicidade. Eu vou ler os comentários aqui, vocês vão adorar. Pessoal. Então, na contratação, no nosso treinamento de RH, a gente orienta muito isso. Na contratação, o funcionário ele tem que conhecer a história da empresa, ele tem que se apaixonar pela empresa, né? Senão, como que ele vai se motivar no primeiro não? Qual vai ser o estímulo dele de motivação? Qual que vai ser o plano de carreira dele? Tudo isso tem que ser apresentado. Existem pessoas que querem um plano de carreira, existem pessoas que não querem um plano de carreira. Então, se a minha empresa não oferece o plano de carreira, convém eu contratar uma pessoa que tem esse perfil? Não, que convém. sonha em se desenvolver, em crescer. Eu quero... As entrevistas ficaram mais profundas e acho que é esse o feeling que é interessante pegar agora, porque a pessoa realmente ela pode falar sim para tudo na entrevista, mas aquilo não estar linkado com o que eu acredita. Esse funcionário vai ficar pouquíssimo. Então, se aquilo tiver, e é mesmo a importância do falar não, né? Não quero isso para mim agora. Se eu contrato alguém que pensa no salário que ela precisa para pagar as contas, essa pessoa provavelmente vai ficar muito pouco ali. Muito pouco ali. Agora, se ela acredita na empresa, ela fica muito mais ali. Nossa, eu Sim. quero fazer com que essa empresa voe, deslanche. É outro propósito, né? Muito, muito. Essa é a muito. diferença da mentoria individual. Então, as pessoas que procuram a mentoria individual é porque elas não estão mais felizes nessa busca constante. Então, aquela pessoa que não fica na empresa, não consegue se restabelecer no mercado de trabalho, tem problemas financeiros, porque ela não consegue ter uma linha de investimento ou de trabalho, né? Então, a mentoria individual vai ajudar essa pessoa a descobrir o sentido e o propósito da vida dela, para que essa empresa que esteja contratando funcionários que estejam de acordo com o sentido e propósito, tenha essa união realmente. Perfeito. E do- fique bom do para que a todo gente mundo. precisa. Maravilhosa. Deixa eu ler aqui os Ótimo. recadinhos de vocês, gente. Olha que delícia. Renata Fonseca, bom dia. Meu coração está com vocês. O nosso também. Ela é uma querida.
A Lilian Tessari, bom dia. Renata, café hoje está diferente. Tá. A Miriam, pouquinho. boa noite. Pode sim, eu estava tomando agorinha. Ela mora na Austrália, lá à noite. Boa noite, Miriam. Ariane Fantin, bom dia. Altair, bom dia. O Alan Cândido, assessor contábil, bom dia. A Fabiana, bom dia. Débora Martinez, bom dia. Ótima sexta. A Lilian falando que a criança tem que saber o porquê. Muitos falam não e pronto. A minha geração é era importante assim. saber por quê. Por que não? Bom, Por que não? Na Eu minha- ouvi muito da minha mãe, como você é chata, você só pergunta por quê? Por que não? Porque não e acabou e pronto. A Ariane falou, assunto muito necessário e bem delicado. A Lilian, contrata eu, Marcelo. Cara da Lilian. Bom, gente, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigada. Sexta-feira estaremos de novo aqui, combinado? Combinado. Já tô- Gente, sextou, né? Sextou. Vamos fazer um brinde aqui. Sextou. Obrigada.